professores, para início da aula de hoje, né, nós vamos falar especificamente sobre a questão de personal soccer. É uma aula do nível superior de treinadores, tá? Essa aula está prevista na formação da carreira dos treinadores aqui, que estão fazendo um ensino superior para treinadores de futebol, primeiro e único curso até o presente momento, né, para treinadores no Brasil. Então, a aula de hoje é um reforço na questão que tange a questão do treinamento individualizado, tá? Eu tenho já 3 turmas formadas, né, essa questão de treinamento individualizado, que é o personal soccer, e eu espero que de hoje vocês tirem um reforço dessa aula para os treinadores. Quem que lembra que eu falei sobre macro e micro no que tange a questão de formação de treinadores? Quem consegue me explicar? O que eu expliquei nas aulas de treinadores sobre função e treinamento macro e micro. Quem lembra? Eduardo Sameiro Maranhão. Sim, professor Eduardo. A questão macro, isso abrange ao todo, total, né? E a micro é a individualidade de cada atleta. Isso que me encanta. É perguntar e vocês responderem rápido com precisão. Isso mostra que vocês estão assimilando. Quanto mais vocês assimilam, mais vocês vão aplicar no trabalho de vocês. Uma questão que vocês sempre levem com vocês no treinamento. O que é macro, o que é micro. Macro, como o professor falou, é o treinamento do conjunto. É macro. O conjunto, quando você olha a sua equipe, você fala, hoje eu tenho um treinamento macro, que é o treinamento de conjunto. Quando você detecta deficiências, eu passo a um treino micro. Um treino micro. O treino micro é o treino individualizado. Entende? Vamos dar aqui uma questão importante a vocês. Quando vocês têm um problema, que a equipe toma muito gol. Quando vocês têm um problema de falta de criatividade. Quando vocês têm problema que a equipe não está fazendo gol. Entende? Então, todas essas questões micro, elas têm que ser somadas ao macro. Sim ou sim. Entende? Porque é aquilo que eu costumo dizer. Vocês sempre vão aprender da pior forma. Já que nós vamos aprender da pior forma, então vamos fazer o quê? Vamos fazer com que tenhamos, né, aí o melhor ponto de... Como é que vamos falar assim? O melhor ponto de esclarecimento daquilo que está faltando na equipe. Então, se é uma questão macro, eu posso afirmar que pode ser uma questão de entrosamento. Se é uma questão micro, é uma questão individual. Então, tenham esse conceito sempre com vocês. É o que se usa muito no futebol europeu. Então, a questão macro e micro. Eu tenho que determinar quais são os parâmetros, entende? Para a resolução de algum problema dentro da minha equipe. Se é problema de conjunto ou se é problema individual. A grande questão que tange no Brasil, pessoal, é que essas partes individuais não são trabalhadas. Entende? Esse que é o problema no Brasil. Entende? Então, isso que vocês têm que o quê? Vocês têm que atentar. Cabe a vocês resolver um problema de criatividade, um problema de falha individual e um problema pelo qual não está se fazendo gols. Tá? Eu vou mostrar o livro que eu desenvolvi, tá? Que eu escrevi. E esse livro aqui, alguns já têm. Peço até para não compartilhar. Eu vou ficar muito triste se isso acontecer, até porque vocês pagaram. Aí você paga por uma coisa que dá de graça o outro, que não frequentou a aula e não frequentou o curso. Então, o professor Zé Carlos imprimiu lá. O professor Zé Carlos imprimiu. Ó. Imprimiu e encadernou. Olha só que bacana. Parabéns, professor Zé Carlos. Tá? Eu vou mostrar aqui e depois eu vou nos tópicos que estão fora desse livro, porque eu vou falar uma realidade para vocês. Tudo que vocês encontram no livro, ele é um norte para você. Mas o problema é o seguinte, você vai para o norte. Se você não souber onde está o sul, leste, oeste, você não sabe se você está indo para o norte. Entende? Então, você tem que saber o caminho que você está indo, a orientação que você tem, e mais que isso,
Você tem que saber se aquilo está dando certo e se der errado, por que está dando errado. Vocês já vão me entender. Quando a gente tange, eu vou puxar aqui, não vão ver agora. Deixa eu puxar aqui. Vou mostrar para vocês colorido, tá? Ó, o professor Carlos Henrique também já imprimiu. Parabéns. Tá? Os professores que imprimiram aí, parabéns, tá? Eu gosto assim. Deixa eu pegar aqui. Tem pessoas ainda tentando entrar, deixa eu ver aqui. Vou aproveitar aí, professor Rui, só para dar uma dica aí para o pessoal. Ó, esse que eu fiz aqui, ele ficou bem pequeno. Porque ele acaba sendo frente e verso, né? Aí ficou pequenininho, ó. Dá para levar dentro da bolsinha para qualquer lugar. Aí, ó, bacana. Vocês conseguem ver? Perfeito? Ali, ó. Então, o que acontece? O que eu separei, basicamente, aqui é aquilo que você tem que saber na parte teórica, entende? Na parte individual. Só que eu vou mostrar a vocês algumas coisas, certo? Mas vocês vão ver que depois a questão maior é outra. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então. Todos conseguem ver bem, né? Sim, professor. Qualquer coisa, coloca de lado, tá? O celular. Aí vocês vão... Deixa eu tirar isso aqui. Vamos lá. Questões principais, tá? Do livro que eu desenvolvi. Treinamento individualizado para jogadores. Conceito da importância do treinamento individualizado. Está ali 1.1. Benefício do treinamento personalizado. Papel dos profissionais capacitados no treinamento individualizado. O capítulo 2, treinamento individualizado, compreensão do jogo e tomada de decisões rápidas. Isso aqui é uma das principais questões, tá, que vocês têm que trabalhar quando tem essa questão do treinamento individualizado. Outra coisa que eu falei, ó, 2.2, posicionamento em campo e movimentação sem bola. Leitura do jogo e estratégia. Principalmente essa parte aqui onde está no treinamento individualizado. 2.1, compreensão do jogo e tomada de decisões rápidas. Posicionamento em campo e movimentação sem bola. Leitura de jogo e estratégias táticas, coisas que os nossos jogadores não têm muito. Mas, principalmente, quando tem esse 2.2 aqui, ó, posicionamento em campo e movimentação sem bola. Tá? Tudo isso aqui, ó, tá no curso e tá no livro. Tá? Quem vai fazer o curso agora de personal, ele vai ter acesso ao livro, mas ele não vai ter o livro que nem eu distribuí aos professores. Tá? Então, aqui vem o conceito, tá? Benefícios, toda aquela coisa que é obrigado a colocar no livro, né? Mas vem os aspectos táticos no treinamento individualizado, que é que eu falo ali, a compreensão de jogo, tomada de decisão. Então, tudo isso aqui, ó, pessoal, quem vai fazer o curso agora, vai acessar o livro. Tá? Tudo isso aqui, ele vai acessar o livro. Então, o que acontece, o que ocorre? Nessa aula de instrução de hoje, referente ao personal soccer, tá? Então, alguns professores já têm um livro, até chegaram a comprar, tá? Então, esse livro aqui, quem vai fazer o curso, vai ter acesso a ele. Mas quem tem é uma joia rara, porque não vou distribuir por aí, tá bom? Então, deixa eu só parar essa apresentação. Aqui, voltamos ao quadro normal. Então, qual que é a primeira questão que eu tenho que ter como treinador de futebol? Como treinador de futebol diferenciado e formado por um curso superior, diferenciado, com mais de 1.600 horas na formação, eu tenho que aprender a fazer o quê? Diagnóstico. O diagnóstico
tende a vocês ter duas palavras, macro e micro. Essas duas palavras vocês têm que perder um jogo. Por quê? Questões macro, micro, questão individual ou coletiva. Sempre que tiver um jogo que você perdeu, que você tiver um jogo que você não está indo bem, você tem que colocar isso na cabeça. Você tem que, o primeiro pensamento que vem é você saber se é uma questão de coletividade ou questão de individualidade. É assim que você resolve o problema. Tá? Não é ir lá dando entrevista, falando mal do jogador, falando mal do clube, falando que não tem bola, falando que não tem cone. É que nem o professor Felipe Andrade aqui uma vez falou, se você pegar o Guardiola e der uma bola e der uma equipe, ele faz um puta de um treino. Os senhores têm que ser assim também, pessoal. Não adianta parar para falar, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho... Não adianta. O que vocês têm que fazer o melhor. Melhor ainda quando vocês conseguem compreender a equipe de vocês. Pelo que tange o macro e pelo que tange o micro. A individualidade e a coletividade. Isso é fundamental para vocês conseguirem desenvolver um bom trabalho com a equipe. Lembre do que eu estou falando para vocês. Quando a equipe está jogando mal, quando a equipe não vence, eu tenho que atribuir isso ao macro e ao micro, ao individual ou ao coletivo. Isso não pode sair da cabeça de vocês. É a primeira questão. Tá? Individual, meus problemas são individuais, meus problemas são coletivos. Como é que está acontecendo com essa equipe? Você vai buscar nos 3 setores. Quais são os 3 setores de busca? Quem me responde? Onde que eu vou buscar? Quais são os 3 setores? Nome? Cláudio Pereira, Rio Grande do Sul. Sim. Primeiro terço, segundo terço e terceiro terço. É aonde você tem que principalmente olhar da onde que está vindo o problema. Entende? Geralmente, e eu falo uma coisa para vocês, geralmente todos os problemas, eles começam quando você não tem um meio-campo proativo. Porque a primeira questão, quando falam sobre defesa, falam da primeira linha, nem sempre é a primeira linha, mas é como se posiciona a sua equipe, a reação à perda de posse de bola. Porque a defesa, ela começa a partir do momento que você perdeu a bola. Não me interessa onde foi, se foi no último terço, no segundo, não interessa. Faz como os europeus, todo mundo para trás da linha da bola. Certo? Então, isso são conceitos pequenininhos que vocês têm que estar levando com vocês no trabalho diário. Quando eu falo que vocês vão para campo, vocês não vão lá para elogiar o jogador A, o jogador B, o jogador Y, o jogador C. Vocês simplesmente vão lá para quê? Para procurar e consertar os problemas que a equipe de vocês tem. Isso é um treinador. Entende? Então, toda essa introdução que eu estou dizendo hoje é justamente para vocês entenderem essa questão primordial que é o quê? Que é o treinamento individualizado. Então, qual é o primeiro conceito que eu tenho sobre treinamento individualizado? É o setoramento, desculpa o português, o setor que o jogador atua. Se você tem um problema de criatividade, um problema de criação, um problema de que não seja um entrosamento da linha, mas aquele jogador que é o responsável por fazer a conexão, entende, do ataque, fazer a conexão entre defesa e ataque, muitas vezes esses jogadores têm problema de posicionamento. Aí agora que vem a questão do treinamento individual. Você é um treinador que agora esquece. Você é um treinador personal. Você não está no clube mais. Você está na sua quadra prestando serviço. Certo? Chega um jogador para você, que ele vai falar a você a questão que ele precisa, que ele necessita, certo, de um treinamento individualizado para potencializar a qualidade dele. Qual é a primeira pergunta que você faz a ele? Perguntas, no geral, que você pode fazer a ele. Quais são? Pode falar o nome, só não fala atropelado, tá? Fala o nome e aí pode falar o que vocês têm como pensamento. Vamos lá, nome? Professor Gustavo, Rio de Janeiro. Professor Gustavo, está com a voz meio baixa hoje, está doente, meu querido? Tô
Tô meio com problema na garganta. Aí, viu como eu conheço cada um de vocês? Tá vendo? Pode falar, meu querido. Pode falar. Professor, a primeira pergunta que eu faria é qual posição que ele joga, Sem dúvidas. para que eu possa fazer um trabalho dentro daquilo que a posição exige. Certo. Outra pergunta. Cláudio Pereira, Rio Grande do Sul. Sim. Eu gostaria de saber o histórico dele, de lesões, histórico de clube. Perfeito. Essa é uma excelente pergunta também. Também é uma excelente pergunta. Qual outra? Professor Raimundo Rosa, Crisópolis, Bahia. Uma das coisas principais é a idade dele, né, professor? Também pode colocar como isso. Não seria errado perguntar a idade. Mas quais são as coisas primordiais? Aquela coisa assim que você fala, eu tenho que perguntar. Qual seria? Professor Zé Carlos do Maranhão. Como? Professor, esquema tático, professor. E também, como vocês podem ver, as perguntas que vocês possam fazer, entende, são muitas. Mas o que é a correta das perguntas iniciais para se fazer? Então, presta bem atenção. Primeira questão. Você vai perguntar a posição, você vai perguntar aquela questão toda que você tem que perguntar, sim. Entende? Mas a pergunta que não quer calar é você falar para ele qual o motivo de você estar procurando esse serviço. Qual é o motivo? Qual é a sua dificuldade? Escrevam isso. Todas as perguntas que vocês fizerem são perfeitas. Mas se vocês não perguntarem qual o motivo dele estar procurando um personal soccer e qual é a necessidade ou qual é a fraqueza dele, estaria todas as perguntas erradas se você não fizesse essa pergunta. Então, eu tenho que perguntar a ele qual é a sua necessidade, qual é a sua dificuldade, além de outras que vão perguntar idade, histórico, tudo. Entende? Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, faça uma entrevista com o jogador. Então, primeiro ponto, escrevam, porque o relatório da aula passada eu estou esperando, viu, professores? Tem 15 professores que não entregou. Aí depois, na hora que terminar o curso, eu vou cobrar. Entende? Então, anotem. Fazer uma entrevista individual com um atleta. Isso, professores, é fundamental. Vocês têm que fazer uma entrevista com eles. Professor Felipe. Boa noite, professor Felipe. Boa noite, tudo bem? Estou acabando aqui o currículo de um colega. É assim, pessoal, quanto mais a questão que o Rui disse de questionário não é nem de treino individual, é a questão psicológica. Quanto mais você conhecer o teu atleta, melhor você vai ter um custo-relação com ele. Não é ser amigo. É igual falar com uma criança. Mas eu não tenho psicólogo no meu projeto, meu clube não interessa. Pega uma folha em branco e coloca questionário do professor Rui. Com o sub-10. O que você gosta de brincar? Você gosta mais de carrinho ou bonequinho? Gosto mais de carrinho. Quanto mais você conhecer o mundo do teu jogador, não interessa a idade, se namora, se não namora, se vai bem na escola, que matéria que mais gosta, todas essas perguntas. Você vai conhecer melhor o teu atleta. Você vai saber lidar melhor com ele. Entende? E buscar a questão de posicionamento onde o atleta gosta. Se ele está afim de inovar, Miss, ainda não sei, professor, estou vendo ainda, aí você encaixa ele no grupo, porque tem treinador que não deixa o atleta jogar onde gosta, porque quer jogar onde ele quer, e acaba, às vezes, quebrando o talento, ou enfim, fazendo dando esse conflito aí com o atleta, tá? Então, só para vocês entenderem. E em questão de tomada de decisão, tem muito artigo de tomada de decisão. Um jogador profissional fica, em média, 1 minuto e meio a 2 minutos com a bola só o jogo inteiro. Não é muito tempo. Então, o treino individual tem que ser dinâmico, tem que ser rápido. Não é, vai fazendo, sei lá, o zigue-zague e volta. Pessoal, intensidade nisso. Dinâmica nisso. Se fizer uma coisa que não vai acontecer no jogo, tá nulo o treino de vocês. 0. Porque não tem as dinâmicas que contém no jogo. Se não tiver a dinâmica no exercício,
esquece. Pronto. Perfeito. Vocês compreenderam essa parte da entrevista? Vocês têm que, sim ou sim, saber as particularidades e individualidades do atleta. Tem que saber, sim ou sim, tem que saber. Mais do que isso, vem a parte da pergunta da área técnica. O que são perguntas de área técnica? São perguntas referentes àquilo que você vai melhorar no jogador, no atleta, né? Eu, como costumo sempre dizer, é o seguinte: você tem que fazer um treinamento individualizado dele conforme é o quê? A característica do jogador. Jogadores específicos de meio campo. Qual que é a tríade? Quem que lembra da tríade do treinamento de um jogador meio campista ou centrocampista? Quem lembra? Nome? Movimentação. Movimentação, não lembrava. Domínio e Não. posicionamento. Dinâmica. Eu quero a ordem certa. Qual é? Tem um jogador camisa 10. Qual é a tríade que ele tem que possuir? Qual é? O articulador? Do articulador. Qual é? Qual é a tríade que ele tem que ter como característica para ser um bom meio-campo? E para você também... Ana, Tocantins. Professora Ana? Movimentação, dinâmica e posicionamento. Matou. Aí. Entenderam? Então, você tem que saber, parabéns, professora Ana, tá? Vocês têm que saber isso. Você vai fazer uma questão de um treinamento individualizado, alguém de setor de meio campo, isso é fundamental. Eu até atribuo que esses três têm muitos subtítulos, mas movimentação, posicionamento e dinâmica é mais que 50% do necessário que esse atleta tem que ter como característica. Dinâmica nem se fala. O que vocês qualificam como dinâmica? Apresentação, é aquele jogador que sempre é proativo. Então, dinâmica é uma coisa que vocês têm que entender no Brasil. Dinâmica é uma coisa, movimentação é outra. Isso que tem que separar. Movimentação é a forma correta com que você se posiciona. Entende? Aí você fala, professor, mas o posicionamento? O posicionamento é o que parte a movimentação e a dinâmica. Conforme você faz a movimentação, você está levando consigo o posicionamento. Você saiu do posicionamento certo, se movimentou, você está na direção certa. Você sai do posicionamento, se movimentou errado, você não dá dinâmica. Estão entendendo? Por que essas três questões são tão fundamentais? O início de tudo é o posicionamento. Se movimentou perfeitamente durante o espaço de jogo, se apresentou, é proativo, é a questão da dinâmica. Entenderam como uma coisa é próxima da outra, mas não é a mesma coisa. Não adianta movimentação sem saber se posicionar e sem dinâmica. Você é apenas mais um correndo no campo. Então, quando você começa a entender essa tríade, você começa a saber o que você tem que treinar quando chegar um camisa 10 para você. Um camisa 8, que nem todo mundo gosta da 10. Mas toda vez que chega um jogador com característica de centrocampista, vocês já sabem. Movimentação, posicionamento, dinâmica. Posicionamento, movimentação e dinâmica. O posicionamento é onde parte o jogador para uma boa movimentação ou para uma boa dinâmica. Isso que é difícil, muitas vezes, na sincrologia do tempo, você raciocinar. Você pensar assim, não, peraí, se ele está bem posicionado, a movimentação dele vai ser efetiva. Porém, a segunda parte, ou a terceira, seria a dinâmica, ele ser proativo. Mas ele se movimentando bem, aí você para, mas ele se movimentando bem... Não, mas ele tem que partir do posicionamento, ele tem que estar posicionado para criar uma movimentação. Então, tudo isso que vocês vão colocando na cabeça, nada mais é do que
É de partir de um ponto que ele saiba o que ele está fazendo dentro de campo. Entende? Porque uma coisa puxa a outra. Então, por isso que eu falo, posicionamento, movimentação, dinâmica. Se ele tiver mal posicionado, adianta ele fazer movimentação? Adianta? Se ele está mal posicionado, adianta ele tentar fazer uma dinâmica? Aí que é o que acontece na categoria de base. Fica aquela 2 jogadores no mesmo lugar, 3 jogadores no mesmo lugar, fica aquele tumulto. O jogador quer ser dinâmico, mas ele não teve um bom ponto de partida, que é o posicionamento. Aí ele fez a movimentação, criou a dinâmica, é proativo, só que movimentou errado e se apresentou no lugar errado. Então, uma coisa tem que treinar a outra. O que eu faço? Aí vem a segunda teoria, né? Você tem movimentos para treinar que são diretos e indiretos. Quem me explica? Aí vamos falar da parte técnica, tá? Quem me explica? Eduardo São Luís Maranhão. Sim, professor. Posicionamento direto é 100% com a bola. Indireto, movimentação é uma movimentação antes do toque na bola. Vocês estão entendendo como essa Rui-Gel teoria tem fundamento? Por quê? Se eu tenho um jogador de meio campo, o que eu vou dar mais ênfase? Quem me responde e justifica. O aluno meu tem que responder e justificar. Um setor de meio campo, um camisa 10, qual é o tipo de treino que mais eu vou conduzir a ele? Qual seria? Alexandre, São Paulo, eu daria o treino indireto, porque ele tem que sempre ter uma visão anterior e um passe. Ele não vai ficar muito tempo conduzindo bola, nem levando bola. Isso, parabéns, professor Alexandre, isso é o fundamental para vocês serem treinadores personais. Isso é fundamental. É você saber o que você tem que aplicar para um jogador de determinada posição. Jogadores campistas, eles têm que ter treinamentos indiretos. É uma movimentação antes do toque de bola. É uma movimentação antes de um lançamento. Uma movimentação antes de um possível chute a gol. Uma movimentação antes de um possível finalização. Essas 4 vertentes. Você tem que treinar no meio campo. Entende? Sim ou sim. Para você potencializar esse atleta, você tem que dar essa visão. Vamos lá? Uma movimentação, anotem. Uma movimentação antes um lançamento. Quer dizer, antes de lançar, ele tem que fazer uma movimentação. Uma movimentação antes de um toque. O lançamento é uma coisa, toque é outra. O toque pode ser por baixo, o lançamento geralmente por cima. É 2 coisas que vocês têm que diferenciar. Uma movimentação antes de uma finalização, entende? É o outro passo fundamental. Então, eu quero que vocês guardem essas 3 de início. Por quê? Porque o jogador, ele está movimentando para tocar essa bola, com mais destreza, ele está se movimentando para fazer um lançamento, ou muitas vezes ele está se movimentando para fazer uma finalização. Essas 3, a 4ª você pode esquecer, mas essas 3 não. Por quê? O setor de meio campo hoje, ele tem funções duplas, não só de apoio ao ataque, mas sim de apoio à defesa. No futebol, qual é o único jogador que não marca na perda de posse de bola? Quem responde? E justifica. Qual é o goleiro, professor. Boa noite. Professor Raimundo falou o goleiro. Quem mais? Eduardo São Luís Maranhão. Sim. Todos defendem após a perda da bola. Quem mais? Marcam. Quem mais? Vamos lá. Hildebrando, Rio Grande do Sul. Sim. Todos marcam após a perca da bola, começando lá no ataque. Quem mais? Carlos Henrique, Rio de Janeiro, todos têm que fazer a marcação na perca da bola. O futebol moderno exige que todos façam um tipo de marcação para o teu setor defensivo durante a perda de posse de bola. Todos.
tem que marcar. Quando eu falo todos, aí o pessoal vem, mas a função defensiva, que nem eu vi esses dias, né? Numa live com treinadores. Porque a função defensiva começa a partir do meio campo para trás. Não é. Se o Guardiola escuta isso, acho que ele caía de cabeça no chão. Entende? Quando você perde a posse de bola, não importa que seja no último terço do campo, você vai ter que, sim ou sim, entende? Fazer o teu sistema defensivo a partir dali. Se é bloco alto, bloco médio, bloco baixo, se você vai fazer um pressing, não interessa, mas você já tem que movimentar essa recuperação da perda da posse de bola. Como vocês viram naquela foto que eu mostrei, né? Na parte do City, era 6 jogadores em linha alta e 4 fazendo superioridade numérica na linha de defesa, né? No setor de meio campo. E 6 fazendo a pressão. Então, isso pode variar de 6 para 4, de 7 para 3, de 8 para 2, depende qual é a superioridade numérica que você tem que manter. Mas nisso tudo vocês têm que entender uma coisa, e sempre levar com vocês. Situação de jogo é aquilo que você tem em mente para preparar um personal soccer. É sempre. Você tem que ter em mente o que pode acontecer em jogo. Por isso que eu mencionei a vocês. Lançamento, toque, finalização. Entende? Vocês têm que preparar o jogador para isso. Esse tipo de jogador se prepara muito com treinos indiretos, que é justamente aqueles treinos que você faz uma movimentação antes de dar o toque na bola. Porque sempre o teu setor de meio campo vai fazer isso. Não muito diferente, tá? Mas um pouco, vamos dizer assim, não igual, mas semelhante, é do atacante. Qual seria um treinamento perfeito para um atacante? Pode ir 50-50, 60-40, o que vocês acham? Um atacante. Qual é a primeira questão que eu tenho que saber? Vou fazer um personal soccer para um atacante. Exercícios, depois eu tenho um drive só de exercícios, e até o pessoal da aula do curso anterior recebeu, né? Uma lista de exercícios de vídeo, né? De exercícios direto e indireto. Aí no curso, depois quem for fazer, eu passo também. Mas qual é a fundamentação principal que eu me preocupo quando eu vou fazer um treinamento individualizado para atacante? Qual é a primeira característica? Nome? Cláudio, Rio Grande do Sul. Professor Cláudio? Finalização, professor. Sim, é uma, mas eu posso... Eu também trabalho a marcação para aquela roubada de bola lá quando faz o press, né? Bom também. Quem mais gostaria de falar? Não chegou bem no ponto que eu queria, mas o que você poderia falar, professora Adenilson? Posicionamento, né, professor? Também. Posicionamento também faz parte. As ações do jogo, né, Rui? As ações que ele vai achar no jogo, que vai acontecer e naquela posição. A competência que a gente fala. A competência tática. Quem mais? Sou Gustavo, Rio de Janeiro. Sim. Em qual a posição que ele atua? Se ele atua pela extrema, é uma característica de treinamento. Se ele atua mais de referência, é um outro tipo de treinamento. E, na minha opinião, posso estar errado, são os 2 tipos de treinamento que eu faço com eles, direto e indireto. O professor Gustavo falou que eu queria ouvir. Primeira coisa, você tem que detectar se é um jogador de velocidade ou de referência. Porque quando nós falamos atacante, pessoal, é um negócio muito... Como é que fala no português? Fala ambíguo, né? Ambíguo, que tem duplo sentido, né? Então fica muito ambíguo quando você fala atacante. Então eu tenho que saber qual é a característica. O atacante de velocidade extrema ou é um atacante de referência? Um atacante de referência, geralmente aqueles que chamam antigamente de pivô, né? No futebol de salão, que é aquele jogador mais parado, que geralmente é muito usado no 4-1-4-1, né? Você tem um jogador mais de área, um jogador que não sai para as extremas, mas é um jogador que faz a ligação. Esse jogador, vocês têm que saber que, por característica, geralmente ele vai estar em qual posicionamento dentro de campo. Qual é o posicionamento da linha defensiva para com ele? Primeira coisa que vocês têm que saber. Qual é?
Qual é o tipo de posicionamento predominante no jogador de referência da defesa para com ele? Qual é? Vamos, professores. Luiz Campos, Litoral Paulista. Posicionamento e cobertura, primeiro combate. Geralmente, o jogador de referência, ele está de costa para o sistema defensivo. O jogador mais lento, que é aquele geralmente quando você tem um jogador de referência, a maior parte do jogo ele vai estar de costa no sistema defensivo. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer como treinamento para um jogador de referência? Pautado nessa minha resposta. Qual é? Domínio orientado, professor. Perfeito. É uma das características dos centrocampistas, domínio orientado. Mas ainda tem que ser o jogador de referência. Ele já tem que dominar para o lado que ele vai jogar. Quem não entende o que é domínio orientado, eu tenho uma outra questão que eu estou escrevendo para o futebol brasileiro, que é sobre condução orientada. Eu vou explicar isso para o futebol aqui no Brasil, o que é um domínio orientado e o que é uma condução orientada. Domínio orientado é quando você recebe e domina para o lado que você tem a intenção de jogo. A condução, ela parte a partir do momento que você não tem essa possibilidade. Você vai ter que dar 2 toques na bola. Então, você vai conduzir para o lado orientado. É isso que falta nos conceitos. O pessoal fala, o domínio orientado. Tem até um professor que colocou no grupo o vídeo do Guardiola explicando, quando o jogador, né? O domínio orientado. Já naquela época, ele dominava já para o lado do jogo. E a condução orientada é justamente isso que eu vou empregar, e estou escrevendo um artigo sobre isso, que é para onde você vai levar a bola com mais de um toque. Porque dificilmente, nesse domínio orientado, você está de costa, entende, para o jogador, dificilmente você dá menos que um toque. Entende, na condução. Como o meio campo, geralmente ele faz o domínio orientado para o lado, dá mais um toque. Geralmente o que está de costa ou o que está recebendo uma marcação sob pressão, ele tem que dar mais de um toque. Aí é uma condução orientada. Você só tem que acertar o lado que você vai. Certo? Então, a extrema importância que você tem de ensinar ou de orientar um jogador de referência é justamente o lado dominante que ele vai jogar. Para que lado ele vai fazer o domínio orientado. Tão importante quanto um centrocampista. Mais Professor importante que o domínio, um segundo, professor Flávio. Mais importante do que isso é ele saber fazer a proteção da bola. Entenda uma coisa. Você pode saber fazer o domínio orientado. Para o lado que você vai. Ou devolver a bola, fazer um 2. Eu prefiro, e vou falar uma coisa para vocês, que é particular minha. Se vocês têm um atacante de área, um atacante de referência, faz ele aprender a jogar um 2 com quem está de frente. Tem um vídeo lá que foi postado no grupo, o Guardiola, estava dando, até falaram o nome do jogador, eu não lembro do City, que estava falando do jogador, você vem, recebe aqui, toca, sai aqui, e parece que o jogador não está prestando atenção. O jogador estava um jogador bem moreno do City. No jogo, a mesma situação de treino. Ele saiu, tocou, fez o reverso e entrou no vazio, recebeu a bola e fez o gol. Isso é muito importante para o jogador que tem função de referência. Porque a referência não é apenas ele fazer um 2 ou ele fazer o domínio orientado para a direita ou para a esquerda. Não é só isso. Mas, principalmente, uma coisa que os centroavantes, aqui tem pouca gente com mais de 40 anos, mas se você pegar os centroavantes daquela época antiga, quando ele dominava a bola, ele abria o braço. Sabia proteger a bola, colocava o cotovelo. Hoje já não sabem fazer mais isso. Ele cavava uma falta, ele dominava a bola longe do corpo. Uma coisa que eu vou falar para vocês. Como é a condução de uma bola de um centrocampista? Como é a condução? Próximo ao corpo, próximo ao pé. A condução da bola do centrocampista é próximo ao corpo. Como que é um domínio de um atacante de referência, de área? Como que é o domínio que ele faz de uma bola? É próximo do corpo ou distante do corpo? Cláudio Roberto. Distante. É colado, professor. Professor Cláudio, esse domínio ele tem que ser distante do corpo. Quando você faz proteção de bola, uma coisa que vocês sempre levam com vocês,
Quando eu sou um atacante de referência, eu estou muita pressão pelo setor defensivo nas minhas costas. Quanto mais eu dominar essa bola, que a gente fala, na vertical, é mais fácil de eu ser desarmado. Quanto mais eu domino essa bola, colocando o meu corpo e colocando o pé à frente para fazer o domínio orientado para a esquerda, para a direita ou para a condução, que amanhã depois eu vou explicar para vocês, é mais difícil ser desarmado. Então, uma coisa que vocês ensinem ao atacante de referência de área é para que lado que ele vai fazer o domínio orientado e como ele protege a bola com o corpo. Eu não vejo mais, conforme até mesmo outro dia eu vi o Washington. Quem lembra do Washington? Coração Valente, né? Eu lembro. O Washington, quem viu jogar, lembra que eles faziam muito bem isso. Ombro largo, né? Colocava o braço, fazia o domínio, sempre foi atacante de referência. E o que acontecia? Ele sempre era um pouco mais difícil de tomar a bola dele. Entende? Então, isso vocês têm que ter como base, tá? Vou treinar o jogador, é de referência, primeira coisa, proteção da bola. Abrir esses braços, colocar o cotovelo, dominar longe do corpo. Fundamental, tá? Deixa eu ir pelas perguntas. Fred também faz isso muito bom, professor. O professor Aflânio, que tinha pedido com mais tempo, pergunta. Boa noite, professor Rui. Boa noite, meu querido. Sobre o termo personal soccer, né? Acho que umas 2 semanas atrás, nós fizemos um trabalho sobre domínio orientado. E eu queria saber como, assim, se é válido falar que um goleiro, o goleiro, ele faz parte desse termo, domínio orientado, na hora, assim, de sair jogando com a bola. Também. Ele faz parte, né? Ele é parte de um corpo, né? De um time. Não até por causa disso, professor Flávio. É porque quando ele recebe a bola, ele já tem que saber para onde, porque é muito dinâmico. É aquilo que eu falei, porque que eu sou contra o goleiro estar participando muito da saída de bola pelo centro. Porque o goleiro não tem 10 mil horas com o pé. Ele tem 10 mil horas jogando mais com a mão do que o pé. Então, o domínio orientado é quando eu recebo a bola da direita, eu já sei que a minha esquerda está menos congestionada. Então, quando eu recebo a bola, eu já domino ela do lado esquerdo. O Anderson foi fazer isso outro dia, até mostrei um vídeo, né? Foi fazer isso, quase fez um gol contra o goleiro, né? Então, o domínio orientado nada mais é você dominar a bola para o lado de jogo. Entende? Então, o goleiro faz parte disso? Faz parte. O goleiro pode receber da direita, dominar a bola com ênfase, né, para o lado oposto. Então, Daniel, para isso. Tá bom? O professor Vitor Tobias. Uma banho. Professor Vitor. Professor, boa noite a todos. Professor, o senhor comentando na aula, eu lembro de um jogo que eu assisti de categoria de base, professor. E aí o atacante de lado, ele recebeu a bola com o lateral pressionando ele, né, o extrema. Se ele dá o tapa, se ele dá e ataca o espaço, ele com certeza ia vencer a jogada. O que ele fazia na jogada? Ele dava 3 toques, o lateral roubava a bola a ele. A gente também pode fazer esse trabalho nessa situação de jogo com esse atacante de extrema também? Também. Inclusive, eu vou detalhar sobre isso. Inclusive, tá? Eu vou detalhar sobre esse treino com o extremo. Desse primeiro bloco, é mais o atacante de referência, né, o que fica parado. Certo? O professor Sid Clay? Boa noite a todos. Professor, a respeito do domínio orientado, a gente está vendo uma dificuldade muito grande aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil com os atacantes, mas eu acredito que já na base do movimento, eles estão ficando muito, principalmente esse centroavante, né? Eu acredito que eles jogam muito de costa, deveria jogar mais de lado, né? Como 45 graus. E normalmente não trabalha o pé ruim, né? Que a gente pode dizer, né? No futebol. E eu vejo isso daí uma dificuldade grande. E o lance que o senhor fala muito aí é do Stanley, que o Guardiola mostra o movimento, que é importante estar fazendo isso aqui, e a gente não vê mais aqui, professor. Perfeito. Professor Alexandre? Professor, boa noite a todos. Professor, esses treinos, por exemplo, que a gente faz, que a gente está falando aqui no Personal Soccer,
no futebol hoje está muito difícil, não sei, aí é a minha visão, devido aos jogadores não ter essa escola do futsal. E quem faz futsal é assim, o pivô tem que fazer todos esses movimentos de dominar próximo, dominar longe, o ala, todos eles têm que fazer justamente esse tipo de... O goleiro agora no futsal também joga com o pé, então ele tem que pensar muito mais rápido para virar de um lado para o outro. Então o futsal fica como uma experiência de treino de tomada de decisão para quando ele for jogar num campo maior, para fazer todo esse tipo de movimento com maior precisão e maior rapidez. E a gente está perdendo isso no futebol porque os jogadores não estão vindo mais do futsal, né? Você pega o Ronaldinho que veio do futsal, a tomada de decisão dele é muito rápido, então não dá tempo deles chegarem e tomarem a bola, ele toma uma decisão muito rápido. E os jogadores de hoje estão fazendo o inverso, eles estão começando no campo, e aí quando eles vão para o futsal, na hora que eu trabalho com futsal, é muito mais difícil, porque eles são muito lentos até para fazer uma transição, eles não tomam uma decisão rápida, assim, a gente fica maluco com isso. O grande problema, professores, do geral, é que o jogador, quando vem da categoria de base e aprendeu a jogar nos espaços curtos, quando ele chega no campo, ele deita e rola, vamos dizer assim, né? De forma não acadêmica. Que a forma acadêmica é dizer que ele tem mais facilidade em jogar em curtos espaços. Só que isso no treinamento, no futebol, no dia a dia, vocês podem melhorar. Entende? Você melhorar como? Fazendo o jogador saber o que é 1-2. O futebol de salão é rei nisso. O cara jogar 1-2, 1-2, 1-2. Entende? No campo, não. No campo ele tem que dar aquela dominada e o toque a mais, que é onde mata a jogada. Então, uma coisa muito boa para vocês treinarem e guardar na cabeça de vocês. O atacante de referência, dominar essa bola protegendo, dominar essa bola com o orientado e também saber fazer 1-2. Essa tríade perfeita. Você cria um bom centroavante de área, um bom atacante de referência. Posicionamento, ele tem que ter, isso nem se fala, vocês vão corrigir, porque é aquilo que eu falo, a base do personal soccer é a deficiência do jogador. O posicionamento, em tudo quanto é função, vocês têm que treinar, é básico o posicionamento. É coisa que até que não precisava repetir muito. Eu repito muito quando é o jogador de meio campo, porque do posicionamento, ele tem que fazer a movimentação e dar a dinâmica. Entende? Agora, o atacante mais alto, uma coisa, se vocês quiserem guardar, eu tenho uma pesquisa sobre isso já de muito tempo, os maiores goleadores se posicionavam ao oposto da jogada. Falavam muito tempo antigo aqui, vem do segundo pau. Tá? Falavam assim, vem da segunda trave. Então, sempre o posicionamento do atacante, matador, ele vem oposto. Por quê? Isso tem uma questão lógica. Quando você parte de frente, você tem mais força do que aquele que está de costa. O zagueiro geralmente tem que ser alto, por quê? Porque ele perde, entende, nessa questão de estar olhando o jogador vindo de frente com velocidade. Então, por isso que fala, por que o atacante tem que ser alto? É para essa compensação que tem que ter da velocidade versus a tua estática. Então, por isso que vocês têm que levar muito a força, tá? É professor Cláudio? Professor Cláudio? Cláudio Rio. Professor, o que mais... Tá. Pode falar, professor Cláudio. Sim. O que mais me impressionou no vídeo de domínio orientado do Guardiola foi a idade dele, porque ele era muito novo. Então significa que quantos anos nós perdemos para aprender isso? Isso que me deixou muito triste. Perfeito. E outra questão, a questão do centroavante, do referência, eu trabalho muito também a desmarcação, né? Eu coloco cones... Movimentação. O cone à direita e à esquerda e um à frente, faço um triângulo colocando o número 1, 2, 3, e ele se movimenta nesses 3 cones para poder buscar a condição melhor para receber essa bola, saindo e cansando também o adversário que está colado nas costas dele. E gosto também que ele carimbe essa bola quando eu recebo, abrindo os braços para quem vem de trás finalizar. Perfeito. É o professor Jorge.
quem fazia isso muito bem era o Evair, né? Que jogou no Vasco, jogou no Palmeiras. Sem dúvida. O Evair e outro centroavante que tinha essa característica também de jogar mais centralizado era o Jardel, né? Jardel sempre se posicionava. Leandro Damião. É. Certo. E em relação também ao que o senhor falou na aula passada, até introduzi antes de eu entrar na aula, que o senhor comentou que é erro fundamental e se isso acontecer, vai cair na conta do técnico. Pra você ter ideia, aquele técnico do Vasco já foi mandado até embora. Não por isso, mas pesa também isso que o senhor falou. O treinador, ele tem que prestar atenção nos detalhes, né? E aquilo ali foi um detalhe que passou despercebido e chega na hora de alguém tomar a decisão. Aí é por isso que o senhor deixa a gente bem atento aos detalhes, para a gente prestar atenção nos detalhes. Só isso que eu queria introduzir. Perfeito. Agora, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou compartilhar com vocês, porque centroavante eu vou falar que hoje no Brasil, senhores me desculpem, senhores torcem aí para qualquer clube, mas eu que já tenho uma certa idade, fica difícil. Quando o pessoal vem falar em centroavante para mim, eu dizer alguma coisa. Deixa eu passar aqui só um pouquinho. Sr. Jorge, desliga o microfone. Desculpa. Professor Rogério, eu queria só fazer uma observaçãozinha rapidinho, por favor. Sim. É sobre essa questão do domínio orientado, quando você coloca que o atleta ele tem que ter essa tomada de decisão. Aí eu fiquei aqui pensando a importância do visual scanner, né, para esse jogador ter essa tomada de decisão, dele ficar observando o posicionamento dos prós e contras, e quando ele dominar essa bola, ele já ter exatamente, né, a definição para onde jogar. Perfeito. Eu vou mostrar um vídeo que eu sempre falo que o jogador matador tem que estar no segundo pau, ouvindo sempre da diagonal, né, do jogo. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, vamos ver se eu consigo. Professor Rui? Sim, rapidamente. Depois só deixa eu fazer um comentário. Sim. Os professores, o senhor falou sobre esse domínio orientado. Eu tinha uns 2 atletas, inclusive um é a Nicole, que ela é canhota, né? Ela joga no Benfica, agora, ela é da seleção brasileira. Ela tinha uma dificuldade nele. E uma vez eu assisti numa reportagem do time da Rússia, que a falta de concentração e mobilidade, eu esqueci o nome do técnico, colocou eles para ouvir ópera. E aí eu peguei aquilo e comecei a implantar no Ítalo, que hoje está no Audax, né? Uhum. E na Nicole. Eu falei, se eu não tenho a mobilidade, eu quero que vocês comecem a escutar a música que motiva vocês. E vocês começam a fazer o giro de corpo, E isso. Cara, hoje eles têm um domínio fora do normal. Sem brincadeira. Ok. Deixa eu tentar aqui, professor, só uma coisa. Tem alguém com fone aberto aí, por favor? Deixa eu tentar aqui. Professor Rui, aqui é o Nildo, só comunicando ao pessoal que eu já faço esse trabalho de domínio orientado no treino macro. Uso ele até como pré-aquecimento dos atletas sub-15 que eu trabalho com eles. Bom, muito bom, professor. Deixa eu tentar aqui, vamos lá. Professor Rui. Vocês estão... Só um pouquinho, professor. Segurem os comentários, por favor. Vocês estão vendo minha tela? Sim, professor. Sim, professor. Olhem, por favor, e prestem atenção. Sim, perfeito. Dá para ver, professor. Olha o Brasil! Prestem muita atenção que vocês já viram. Ou quem não viu direito, veja da onde ele partiu nesse gol. Quero que a pergunta que eu estava falando para vocês, referente à questão do centroavante. Observe na cobrança e olha de onde ele veio. Olha lá. Segundo pau. Romário baixinho, faz o primeiro do Brasil na Copa. Não precisa muito, não. Dá um palmo de espaço para ele, para ver o que acontece. Sabe tudo, baixinho Romário.
O candidato a gênio da Copa de 94 mete o Marcinho na frente. Lunga na marcação, tomou na boa. A enfiada para Romário. Domínio orientado. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Vocês viram o domínio orientado? Sim, professor. Esse aí era o brabo. Isso aí é Ele faz covardia. isso até hoje aqui na Rua Sintra, professor. Aqui na PEN, ele jogando bola, faz isso até hoje. Ó, domínio orientado, ó. Ele dominou para a área de gol. Assina Romário. Assina mais um. Assina mais uma, deixando lá Braço dentro. já mais ou menos aberto para proteger a bola. Parece que tá bom. Isso, tá vendo ele de lado. Todo mundo pensa que ele subiu de bola pro Sunga. Bateu baixinho. Não tem pra ninguém. Quando o baixinho bate, deixa lá dentro e sai pro abraço. 2-0 para o Brasil. Muitos gols no jogo do Stanford. Camarão sai do primeiro gol, baixinho, Romário partiu, bateu! Gol! 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 Do Assina Romário! Assina Romário! Quem tem Romário tem pelo menos um. 15 metros de espaço, como diz o Rei Pelé. Sobrou pro baixinho. Ele foi pra cima. Parece que tá dormindo. Parece que tá fora da parada. Daqui a pouco o baixinho acorda. Bate com ela, dá um toque, mata o goleiro e sai pro abraço. Você assinou bonito, Romário. Já vai fazer enfiada de bola. Aldair, dono da defesa, faz o corte. Enfiou pra Bebeto, posição legal. Posição legal. Romário no meio. Vai, Romário! Vai, Romário! Vai, Romário! Do Brasil! Assina, Romário! Assina, Romário! Quebra esse tabu de 20 anos para cima da Holanda! Abre o caminho brasileiro para a semifinal! O baixinho Romário! Que lance bonito! Que enfiada de Bebeto! O baixinho tocou do pé esquerdo de um para o direito de outro! Dois craques que conhecem tudo! Tocando aqui que eu toco de lá! Sai por abraço, Brasil na frente! 1-0 Brasil, gol do baixinho Romário. Vamos com calma agora. Eles é que tem que vir. Ele quis dar cotovelada, bateu com o braço. Foi assim que ele fez contra a Holanda. Depois recebeu a falta e na cobrança da falta fez o gol. Vamos Brasil, vamos Brasil. Vamos Jorginho. Olha o cruzamento para ganhar o gol. Gol! Vamos gol! Vamos gol! Assina Romário! Quanto tempo ele chegou! Escreve Romário! O que está levando o Brasil para uma final de Copa do Mundo 24 anos depois! O pequeno Romário saiu por onde ninguém esperava, saiu por cima, ergue os braços, se agita, comanda a testa e a galera vai com ele. Olha o nome dele, o baixinho meteu na cabeça, faz o seu quinto gol na Copa. 1-0 Brasil, 35 minutos do segundo tempo. Vamos ver agora que eles têm que vir para cima. Eles vão ter que dar espaço para o Brasil. Romário de novo. Taquiarritmias. Esse é um tema extremamente importante para todo médico que atende ou que atender em emergência.
precisa conhecer muito bem o Então, passo a meus passo, queridos, entendendo aí, o raciocínio clínico ágil. deixa eu só Cada uma interromper dessas aqui. etapas, porque isso vai impactar diretamente no sucesso do tratamento desses pacientes. E justamente nessa parte aqui, teve uma atualização recente muito Aqui. importante. Quando chega um paciente grave, Aí estão me vendo? Perfeito? Me ouvindo? Tranquilo? Sim, sim. Então, uma coisa que eu falo para vocês, jamais na vida de vocês discutam sobre atacante. Dentro da área, não tem ninguém. Não pode falar quem vocês quiserem. Quem tem a minha idade, quem tem a nossa idade, que viu jogar, dentro da área não tem ninguém tão genioso como ele. Duas coisas, por que eu passei o vídeo do Romário? Duas coisas para vocês entenderem. Como o posicionamento e o domínio é importante. Poucas caminhadas com a bola, poucas progressões com a bola, saiu o gol. Então, isso traduz o quê? Objetividade. Objetividade, posicionamento, talento, que é um negócio que a gente nunca vai conseguir. Mas uma outra coisa que eu quero falar para vocês que eu não vejo nos dias de hoje, e é bom vocês treinarem o atacante, para encerrar esse ciclo do atacante de referência. Vocês lembram que muito antigamente tinha casal? Washington e Assis, Romário e Bebeto, e assim por em diante. Muito poucos, né, tivemos no futebol. Isso vocês têm que incentivar o seu atacante de referência a ter um entrosamento com o seu par, com o seu atacante liberado, ou conforme vocês forem fazer, ou com um meia, e sempre olhar para ele. Entende? Então, quando eu passo ali para vocês verem do Romário, para vocês entenderem o seguinte: posicionamento é tudo. Romário sempre teve posicionado, sempre teve um bom posicionamento. Finalização nem se fala, é indiscutível. Eu me recuso a discutir com alguém sobre atacante. Entende? Mas no vídeo você vê que quando ele dominava já para frente do gol. Quando ele se posicionava, e ele, vou fazer uma menção, aquele gol que ele fez de cabeça, os dois zagueiros tinham mais de 1,90 de altura. Ou mais de 1,85 na época, não é, mas beirava 1,90. Mas bem posicionado, ele cabeceou entre os zagueiros. Então, é para vocês entenderem que orientando, fazendo uma orientação para o seu atacante de referência, não vai ser um Romário nunca, porque não vai existir. Mas você pode dar produtividade a ele. Perfeito? Essa é a parte que eu queria falar sobre o atacante de referência. Referente ao atacante de beirada, quem que tinha falado era o professor Vitor. Tá, qual que era a pergunta do professor Vitor agora para a gente aplicar? Professor Vitor, boa noite a todos, professores. Professor, eu só citando como exemplo o jogo que eu assisti em loco. Por quê, professor? O atacante de beirada, ele recebia a bola, o lateral estava pressionando ele. O atacante de beirada queria girar em cima do lateral. Né? Ele queria girar e com outro espaço. Se ele dá o tapa, como o atacante de beirada, se ele dá o tapa e ataca a profundidade, ele não ia ganhar mais metros. E como é que a gente pode estar orientando esses jogadores a estar elaborando esse tipo de treinamento nessa determinada situação de jogo? Porque eu via muito atacante querer dar drible, sem ter espaço para isso. Né? É melhor ele fazer essa jogada de 1-2 que você fala, você vem citando como referência. Tá, eu só não entendi o final ali que trepidou para mim. O final que você disse. Essa jogada de fazer 1-2 dele, tocar e sair e já atacar o espaço. Uhum. Isso é muito importante. Agora, entenda uma questão. Quando nós falamos do atacante de velocidade, tá? Entenda uma coisa fundamental. O posicionamento ele tem que ter uma sincronia. Justamente pelo quê? Depende muito o tipo que é a sua composição tática. Se ela o 4-4-2, se é o 4-1-4-1. Então, o comportamento do atacante varia conforme é o teu sistema. Entende? Uma coisa que tem que ter compreensão. Quando nós falamos em fazer um treino individualizado para um atacante, qual é o primeiro quesito que ele tem que ter, como atacante de beirada, que falam no Brasil, né? Muito de beirada. Qual é o primeiro quesito que ele tem que ter? Primeiro quesito. Velocidade. Velocidade, professor.
Atacante liberada sem velocidade não é atacante. Entende? Tem que ter velocidade, tem que ter explosão. Entende? Não necessita ser um jogador alto, mas necessita ser um jogador que sabe procurar o espaço, dominar para o espaço que ele vai fazer o ataque na profundidade, ou quer que seja a infiltração, a movimentação, mas a primeira coisa, ele tem que ter velocidade. Tá? Porque tem que saber fazer gol. Tudo isso, todo mundo sabe, meu filho de 9 anos sabe. Mas a primeira questão que você tem que ter nele é velocidade. Se eu jogo um sistema 4-3-3, adianta eu ter um jogador liberada, um jogador lento? Adianta? Não. Me compromete o sistema defensivo. Mas ele é muito bom. Não, mas então não é para 4-3-3. 4-3-3, os jogadores têm que ter, sim ou sim, entende? Tem que ter velocidade. Principalmente por quê? Porque tange a questão de marcação. Então, você sempre vai fazer um treinamento individualizado com o atacante, priorizando que ele se movimente. Como é que é, meus queridos? Velocidade. Sempre que ele se movimente e receba essa bola em velocidade. Entende? O atacante liberado, o atacante de extrema, o atacante, ele recebe a bola e conduz em velocidade. Mas hoje nós jogamos 1-2, tudo bem. Só que lembre que o último terço do campo é criativo, é a área de finalização. Então, o último terço do campo, não obrigatoriamente você vai dominar e tocar. Não, você vai atacar a profundidade. Você vai atacar a amplitude. Entende? A profundidade que a gente fala que é o entre linhas, ele tem que romper. Ele tem que ganhar a linha de fundo. Isso quando é o setor dele. Então, uma coisa que vocês têm que entender. Se vocês têm uma equipe que não faz gol, primeira questão é analisar o micro, o individual. O que está errando? Não, peraí, você tem um atacante liberado que não tem velocidade. Você tem um atacante que não rompe linhas. Pode escrever. Pode escrever. É o fator preponderante para que, se você tem um sistema tipo 4-3-3 e você não tem um atacante com essa característica, fatalmente, dificilmente, você tem um bom sistema defensivo, que se recomponha rápido, ou uma equipe que consiga produzir perigo ao adversário. Entende? Então, no personal soccer, treina o atacante recebendo e conduzindo em velocidade, profundizando. Outra coisa muito importante sobre o atacante de liberada: entrada, romper em espaços vazios. Alguém consegue me explicar isso? Alguém consegue me explicar? Aproveitar os espaços vazios. O que seria? Cláudio, Rio Grande do Sul. Sim. Atacar os espaços, professor. Sim, me explica. Me explica. Quem consegue me explicar, caso o professor Cláudio ali pensa? No caso do extrema, quando o extrema recebe essa bola de costas, ele tem que carimbar para o jogador que está atrás dele, no caso lateral, tem uma triangulação com o meia que está automaticamente junto com eles nesse setor, e a melhor saída é sempre quando o extrema carimba essa bola para trás, o lateral recebe, já faz o toque para o meia, e ele sai por trás desse marcador e recebe no ponto futuro, totalmente livre da marcação, deixou para trás, e em velocidade ele entra diagonal em direção ao gol, buscando pifar um atacante ou colocar para trás para onde vem o meia para fazer a finalização numa batida. Em resumo, o atacante, entende, de velocidade, o atacante liberado, o atacante de extrema, o extrema, como vocês queiram colocar. Quando o meio-campista avançam com a bola, geralmente, no meu tempo, falava que era colocar essa bola entre linhas defensivas para ele entrar. Como que se fala no tempo de vocês? Romper linhas. Entende? Então, é aquela bola no corredor entre dois zagueiros que o atacante entra em velocidade.
Conseguiram Um passe de ruptura. Um passe de ruptura. o passe entre os zagueiros, né? Exato. Porque essa bola entra, porque analisa comigo. Hoje nós temos a maioria dos clubes jogando com 3 zagueiros. Uma boa parte dos clubes, não digo nem maioria. Nesses 3 zagueiros, ele produz 2 corredores. É ali que o atacante liberado entra. O atacante de velocidade. Essa bola enfiada entre os zagueiros. Entenderam? Entenderam? Corredor. Atacar o ponto de sutura, né, professor? Isso vocês têm que ensinar ao atacante. Entende? Entrar nos corredores do setor defensivo. Entende? Isso você treina. O que acontece? Vou falar uma coisa para vocês, que é muito tido e é unânime no futebol europeu. Quando um jogador de velocidade recebe a bola fora da linha de ataque dele, ele recebe, toca e sai rompendo, tentando recuperar, tentando receber essa bola no vazio. Porque são dois tipos de situação, de treino e 2 tipos de situação de jogo. O primeiro, você saiu da tua área de velocidade para dar auxílio, você recebeu, tocou e parte, entende? No teu espaço, no espaço vazio para receber a bola. Que é sempre o segredo do atacante de velocidade é receber a bola no espaço vazio. Entende? O centrocampista inteligente, ele olha o espaço entre a zaga para colocar essa bola ou por baixo ou por cima para o atacante romper. Isso você treina. Entende? E isso é o que pouco você vê no futebol brasileiro. O atacante de velocidade rompendo linhas. Então você consegue produzir treinos que ele faça isso em velocidade. Aí ele tem que fazer isso. Quando ele sai da posição dele, ele recebe, toca e parte rompendo linha. Perfeito? Então, guardem isso, já chamo, professor. Guardem isso como conceito. Quando vocês têm um atacante de velocidade, vocês têm que ensinar ele a romper linhas. Isso no personal soccer é muito possível. É onde você vai fazer ele vir de frente, tocar e partir em velocidade. É aquele vídeo escrito do Guardiola. Aquele outro jogador. Quem lembra desse jogador? Quem lembra? Até foi um professor que postou. Hã? É o Stanley, que foi pro Chelsea. Ele saiu do posicionamento, tocou, virou e partiu rompendo linha, recebeu a bola no vazio e fez o gol. Coisa que o Guardiola tinha falado. Ele está de lado, professor? Aquele que eu falei, o Romário, pode ver que ele está meio que de lado. Igual a bola que o Romário recebe. Do Romário, o Romário, como ele tinha o Bebeto, como auxiliar, o Bebeto flutuava muito na direita e na esquerda, o Romário se posicionava ao contrário. Entende? Pode notar que todos os vídeos, o Romário está geralmente o contrário do Bebeto. Quando eu estou falando essa questão de romper linhas, quando você tem 2 atacantes, vamos supor que você joga o 4-3-3, você tem 2 jogadores de velocidade, você tem que fazer sempre um treino, quando você tem um meio campo, a colocar essa bola no vazio, no último terço, para o atacante entrar. É o que basicamente o Palmeiras faz. Entende? Quando não faz o ataque pela amplitude, quando não faz o ataque de profundidade, ele coloca a bola entre a zaga para os atacantes entrarem. Por isso que eu falo que cada vez que eu, poucas vezes assisto o futebol brasileiro, mas quando você olha o time do Palmeiras, eu não sou palmeirense, você vê uma aula tática de alguma coisa. Você vê que o meia está procurando o espaço vazio entre o zagueiro para o atacante entrar. E é isso que vocês têm que fazer, professor. Hein, professor? Sim, professora Flávio? É interessante aí esse termo aí do Romário. Ele se apresentava, como o senhor acabou de falar, sobre... Ele concluía a jogada com o pé trocado. Apareceu num vídeo aí, desses que o senhor colocou. Aí há uns 10 anos atrás, eu tinha um professor aqui no Amazonas que ele falava sobre o termo oportunista e oportuno. Ele dizia que o Romário era oportuno, porque ele sabia se colocar, posicionamento, como o senhor está falando aí. Ele sabia concluir a jogada. Perfeito. Professor Jailson? Jailson Rodrigues? Jailson Rodrigues? Não? Professor Luiz Rogério? Professor, posso fazer uma pergunta? Sim.
Professor, falando do atacante de referência, aliás, perdão, do atacante extremo, em que parte do último terço eu posso dar liberdade para o meu atacante usar a criatividade? A partir do último terço. A partir do último terço, você já está na região de área, entende? Na profundidade ali da área central para a lateral, para a direita ou para a esquerda, aquele é o último terço. Então, lá ele pode ter essa criatividade. Só que eu faria como faz o Palmeiras. O atacante que, no último terço, faz a profundidade, né? Ataca ali a profundidade, chega na amplitude e joga essa bola para trás. Aí já tem um treino específico dos atacantes entrando, como faz o Guardiola também. Então, o importante é a organização tática de 2 terços, entende? Os 2 terços é uma organização tática, um toque, uma criação. Lá no último terço, lá perto da área, ele tem que ser criativo. E a criatividade, às vezes, tem que ser monitorada. Entende? Para ele não fazer a mais do que aquilo que é o combinado, vamos dizer assim. Eu gosto, lá perto da área, no último terço, no terço final, até tecnicamente falo, no terço final, que ele tem a criatividade. Antes disso, ele tem que seguir uma questão tática, porque hoje o sistema de marcação está muito evoluído. Então, como que eu vou treinar um jogador na questão micro, na questão individual? É justamente fazendo o quê? A movimentação ele nos 2 terços. Lá no final, ele pode ter a criatividade. Só que muita criatividade, o jogador brasileiro é que ele driblar demais. Entende? Que ele conduzir demais, sem objetividade. Aí tá fazendo vídeo para se mostrar, que a gente fala. Entendeu? Então tem que tomar um cuidado com isso. Professor, ok, professor? O professor Gustavo, Luiz Gustavo. Vou falar agora. Professor, duas situações que eu queria fazer um comentário a respeito do senhor estava falando aí, a respeito do atacante de extremo, né? Saber atacar o espaço entre o zagueiro e o lateral. Hoje eu estava vendo Arsenal e Newcastle. O Gabriel Martinelli fez 2 gols seguidos, acho que o 4º e o 5º gol da mesma maneira, atacando a profundidade ali pela extrema entre o zagueiro e o lateral e sair tocando na saída do goleiro. Da mesma forma. E a outra o senhor falou a respeito do setor de construção, dos meios que sabem enfiar, colocar essa bola, né? Fazer essa infiltração com a bola nos espaços vazios. Para mim, os reis desse quesito chama-se De Bruyne e o Kroos do Real Madrid. Vocês entenderam? É por isso que eu falo para vocês, quando vocês começarem a assistir um pouco mais do futebol europeu, vocês vão ver que nossa aula se liga muito ao que tange o que os jogadores se comportam, a maneira que eles se movimentam na Europa. Entendeu? Então, basicamente, pessoal, do personal, isso vocês têm que ter na cabeça. Sim ou sim, isso aqui que eu falei na aula hoje tem que estar anotado. O complemento disso aqui vocês vão ver no livro. E vão ver muitas coisas diferentes. Porque o livro ele vai dar um conceito para você daquilo que você vai montar e fazer. O que eu passei hoje na aula é a cereja do bolo. Tá? O professor Jailson quer fazer a pergunta ainda, professor Jailson? Quero sim, senhor. Boa noite a todos. Boa noite. Essa rompendo as linhas que o senhor falou aí, geralmente as pessoas também falam aqui, dando um facão, né? Para o atacante dar um facão. Né? Não fala isso. Não. Eu estou falando que não fala isso comigo, professor. Não me fala facão, professor. Não é facão. Facão é muito populista brasileiro. Isso. E eu até caiu meu implante aqui de cabelo aqui. Não, o pessoal, eu faço isso, assim, o senhor está falando isso aqui, eu vi num jogo aqui o pessoal falar isso, entendeu? Aí eu rompendo as linhas, eles falam muito isso aqui, o treinador. E uma coisa que eu estou observando, alguns meio-campistas, eles recebendo a bola, eles não olham para trás. Eles vão receber a bola, atacando a bola, perde a bola, você apresenta uma bola e não vira o pescoço para receber a bola. E dificulta muito a jogada deles. Eu vi isso na Copa São Paulo Júnior agora, a base, o senhor está dando aula aí sobre o personal soccer e fala sobre isso, essa questão, é para consertar justamente a base, para o cara ter a base. E muitos professores não estão passando isso para os seus alunos, sobre essa questão de quando você se apresentar para receber a bola, e não virar, não perder o pescoço. E sempre não receber, se tentar evitar de costa, receber de costa.
Inclusive, teve um trabalho que o superior recebeu, que era do Visual Scanner. O Lampard e o Gerrard, né? Fazendo, e quem faz muito hoje no futebol, vocês podem gostar ou não, entendeu? Mas foi o nosso atual melhor jogador do mundo, eleito, né? Vocês podem gostar ou não podem gostar, entende? Mas o nosso atual é um jogador que faz o scanner, né? Da jogada, antes de pegar a bola, ele já sabe em quem ele vai tocar. Ele já sabe como que tá o posicionamento. Para quem não sabe o que eu estou falando, é o Messi. Tá? Então, é o que melhor hoje, atual ali, que você vê, consegue ver nos jogos, você vê que o Messi se movimenta muito a cabeça. Eu tenho um vídeo dele. Ele movimenta a cabeça 6, 7 vezes antes de chegar a bola. Quando chega nela, ele já tocou. Entendeu? Ele já sabe o que vai fazer. Já sabe o que vai fazer. Perfeito. Antes, ele sempre vai para o espaço vazio. Ele não vai para junto da bola, ele vai para o espaço vazio, fica por ali, vira o pescoço e já sabe o que vai fazer. Perfeito. Professor Vitor, só para acrescentar a sua opinião, um jogador também que eu pude ter o privilégio de ver em loco, que faz muito isso, já sabe o que fazer com a bola, Luis Soares, um dos grandes atacantes. Ele entra muito naquilo que o senhor falou de aula, professor, da questão do 1-2. O Soares no máximo dá 1, 2 toques na bola, ele já toca, já recebe. É algo assim, professor. Quem pode ter a oportunidade de ver em loco, como eu tive, é um dos maiores. Por isso que é o que é, um dos grandes atacantes da nossa geração. Sem dúvida, gosto muito. Ó, o professor Ari Ferreira. Professor, boa noite. Boa noite, meu querido. Quando o senhor falou no Messi, eu lembrei quando o senhor falou da condução orientada, né? É um dos caras que tem muito isso, né? A condução orientada. Ele conduz a bola na direção que ele quer, né? Fazer a jogada, né? E com muita velocidade. Eu lembrei disso. A mesma questão também do Ronaldinho Gaúcho também fazer isso também, né? Muito bom, bem observado, professor. Mais alguma pergunta? Tem 5 minutos de pergunta para a gente encerrar? Professor, posso fazer outra? Sim, perfeito. Professor, eu estava lendo no livro do senhor, do Personal Soccer, e uma página o senhor fala que o senhor sempre passa os exercícios assim, propõe os exercícios até, puxa, muito legal, inclusive. Tem uma parte no que tange o exercício para que o atleta tenha uma visão maior de jogo, né? O senhor deu uma dica, o atleta também pode acompanhar a análise de alguns especialistas. O senhor teria alguém que o senhor possa indicar de forma confiável, porque eu só confio só no material que o senhor me manda, eu não procuro ficar vendo. Até tem, mas o que a gente sempre fala do especialista, que eu sou obrigado a falar no livro, é sempre a pessoa especializada, entende? Mas no aspecto geral, o que você faz, professor? Se é um jogador de alto rendimento, você vai assistir o jogo dele e dizer a ele, entende? O que ele está errando e o que ele pode melhorar. Se você é supervisor do clube, você é da parte técnica e tem um treinador e tem isso, e está fazendo um treinamento direcionado, a parte especializada é você. Vocês, como fazem nível superior, vocês são a parte especializada. Então, sempre procurar a parte especializada é aquela pessoa que estuda. Às vezes tem lá você e o professor Gustavo. Você treina um jogador e o professor Gustavo faz a parte técnica. O professor Gustavo é a parte especializada, que é o que faz a análise, que olha o vídeo, que faz e passa, o professor Luiz, tem que ver isso. Então, é sempre, quando tem um clube, sempre você vai ter alguém especializado, que é alguém que está direcionando a observação. Não confundam com a outra parte, que é o scout, entende? Porque eu digo que observar um jogador e ver o que ele precisa é muito diferente de você estar fazendo scout de jogo, entende? Então, isso é fundamental. Você ter no clube alguém mais que trabalha na área técnica. Entende? Então, o professor Ari, o professor Luiz Gustavo e Luiz Rogério. O professor Ari é o professor que vai fazer a individualização aqui do que precisamos treinar individual do jogador, na questão de micro. Você vai tirar do macro e para o Aí vem o professor Ari Ferreira. O nosso segundo médio volante, tá? Ele tem um problema que toda hora ele direciona a bola só para o lado direito, só para o lado direito. Não sabe fazer uma inversão para o lado esquerdo.
Temos que treinar, ele conduzir e inverter essa bola para o lado esquerdo. Ó, nosso centroavante só chuta com a perna esquerda. Vamos ensinar ele com a perna direita, ou vice-versa. Nosso centroavante não faz gol de cabeça, e toda hora tem bola na área. Então, sempre tem um especialista que é ali, que pode ser você, eu podia trocar, se é o Luiz Rogério, se é o Luiz Gustavo, pode ser qualquer um, mas tem que ter uma parte especialista, é o cara que vai ver o vídeo, o cara que vai fazer análise técnica para dizer o que nós treinamos. Perfeito? Perfeito. Obrigado pela pergunta. Professor Raimundo? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Professor, eu não sei se a pergunta é condizente para o momento, mas por uma questão de programação, nós do curso superior que estamos prestes a nos formar dentro de 6 meses, mais ou menos, eu gostaria de saber do senhor, por uma questão de planejamento, mais ou menos qual vai ser o mês que a gente vai fazer essa formatura, devido ao problema de traslado, o problema... Vou terminar ainda, vou fechar o mês de janeiro, que mês de janeiro, qual que é o principal agora? Tem aquela prova do dia 30. Tá bem, professor. E tem muitos professores que estão se formando com menos de 6 meses. Entende? Então, para adiantar a ideia, mas não está no cronograma do comentário, era produzir uma formatura em agosto. Entende? Para pegar muita gente até agosto está se formando e um pessoal um pouco depois de agosto. Entende? A programação de formatura eu vou pensar depois da segunda prova de janeiro. Entende? Até tem que ver aquela tua contagem, porque a do professor Adilson já está certo, outro professor Eduardo Andrade já está certo, aí tem que ver os que até essa data estão terminando. Entende? Então, é muita questão. Sempre coloco, que nem a do nível superior anterior, sempre com 5 meses, 6 meses de antecedência. Para daí ter tempo de tudo. A pessoa ter o tempo de se organizar financeiramente, tudo, né? Então, nós vamos partir disso. Mas é para o início, antes do carnaval, entende? Mas o início ali de fevereiro, né? A questão é que todos participem, entende? Porque tem muita gente que está terminando o curso nesse ano, só que uns terminam antes de agosto, outros terminam depois de agosto. Os que terminam depois de agosto vão participar da formatura, igual foi a da turma anterior, né? Teve gente que terminou 2 meses depois, 3 meses depois, 4 meses depois, mas já fez a formatura antes, porque é uma por ano, aí a gente chama de formatura alusiva, entende? Então a gente faz isso aí, perfeito? Muito obrigado, professor. Eu queria tirar uma dúvida sobre o que o professor Raimundo falou, aproveitar. Eu fiz o nível 2, aí logo em seguida eu migrei para o superior. Aí, só que eu não tenho vergonha de falar com relação a domínio de internet, essas coisas, tudinho. Eu busco, né? Um dos meses eu perdi o meu comprovante, né? Até quem me deu uma força foi o professor Luiz. Eu estou ouvindo aí, professor Luiz? Sim. Aí ele foi, pô, peraí, ele foi, pesquisou e mandou para mim, aí eu mandei para o senhor. Só que o que eu quero falar é que eu estou perdido no dia que eu entrei. A administração da faculdade tem, assim, a relação de todo mundo? Tem, mas a procura ali, principalmente a ficha, tá? A descrição, a ficha que vocês preencheram, tá? E outra coisa que é importante vocês nunca perderem, é recibo. É isso que está pegando para mim, que eu acho que eu acho que eu não preenchi essa ficha. Olha. Ah, se você não preencheu, você vai levar um puxão de orelha, professora Flávia. Eu estou perdido, eu ia entrar no privado lá com o senhor. Tá, mas isso aí depois o professor tem que me ajudar aí. Tá, depois a gente vê, para quem precisar de ajuda, a gente vê isso aí. Tá bom, professores? Tá bom. Vai encerrando, que isso aqui é uma aula gravada, tá? Pro curso. Depois eu vou disponibilizar um link ali para o pessoal, né, que vai estar ali, para poder rever e tirar alguma dúvida da aula. Só uma coisa que eu vou deixar claro, professores do nível superior. Se ficar devendo trabalho, não adianta fazer prova e ficar me devendo os trabalhos, relatórios. Não adianta. O relatório é complicado. Senão, não completa as 1.600 horas. Entendeu?
Então, esse trabalho que vocês fazem em casa completa as horas. Se vocês não fazem, vocês têm apenas 2 horas semanal. Aí não entregou 3 semanas, você perdeu praticamente um mês. Entende? Então, relatório, às vezes você manda ali e está não lido, mas às vezes eu acesso pelo computador, eu consigo visualizar, mas no celular não aparece que eu visualizei. Entende? Então, cuidem muito. Tá bom? Mas isso aí, já em fevereiro, vamos começar a ver quem está com problema, quem está com dificuldade, quem está em qual tempo, a gente já começa a ver isso. Tá bom, meus queridos? Sucesso a todos, obrigado pela aula, espero que tenham aprendido e vamos à luta com esses relatórios. Grande abraço. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, Luiz Boa noite, Gustavo. professores.